Fala galera, aqui é o Sandro na área. Tô aqui para passar mais um tutorialzinho para vocês de desenho, uma aquarelinha bem de boinha. O vídeo passado que eu fiz de como desenhar o Meliodas era só com só com música e eu coloquei ali as etapas, né, que geralmente eu faço. Então eu Então eu decidi fazer um vídeo gravando o áudio depois, né? Desenhando e depois gravando o áudio, para poder explicar para vocês mais ou menos como que eu penso no desenho, né? Como que eu trabalho as etapas, o que eu estava pensando na hora que eu estava desenhando. Não dá para ver aí no vídeo, eu comecei fazendo um esboço bem de leve, com uma lapiseira de 1,5, aquele grafite mais grosso. E fui esboçando a ideia, fui tentando achar a ideia, olhando na foto, né? Essa aí era uma encomenda que eu fiz para uma cliente minha. E aí eu fui esboçando. E aí, de repente, alguém pode dizer assim: ah, mas no vídeo do Como Desenhar o Meliodas, você fez a estrutura com cilindros, círculos, e esse daí você veio desenhando direto. Então, o que acontece? Quando você tem mais intimidade com um certo estilo ou com um certo tipo de trabalho, não tem por que você ficar perdendo muito tempo fazendo o boneco de cilindros, fazendo ali o círculo, as linhas auxiliares, tudo, né? Foi esse caso. Como eu tenho muita intimidade com o trabalho de caricatura, que é uma das minhas especialidades, que é a que eu faço há mais tempo e que eu tenho mais prática. Então, por isso que sempre que eu vou fazer caricatura, eu vejo a estrutura na minha cabeça, mas eu não coloco ela no papel para ganhar tempo e também porque o desenho fica bem mais solto, bem mais livre. Então, por isso que eu vou esboçando direto, sem colocar nenhuma estrutura e nem fazendo muitas linhas auxiliares. Porque eu já fiz tanta linha auxiliar que agora eu consigo ver ela através do desenho sem precisar colocar no papel. Mas também quem usa também, que se eu quisesse usar, se eu de repente fosse um desenho que tivesse uma pose, mesmo sendo caricatura, tivesse uma pose, alguma coisa que eu não tivesse conseguindo fazer, também não tem problema nenhum. Mesmo fazendo um esboço direto, né, sem estrutura, não teria problema nenhum. E depois de o esboço feito, colocar a estrutura por cima para poder achar onde que está o problema, onde que está o defeito que está me incomodando. Aí eu comecei a fazer a arte final, né, com nanquim, uma caneta nanquim descartável. É dessas canetas assim bem baratinhas, até que eu ganhei de um aluno meu que comprou para mim na Liberdade. Inclusive um abraço aí, Danilo. Danilão comprou essa caneta para mim, me deu de presente. Adoro quando os meus alunos me dão coisas de presente. E, e ele me deu essa caneta e eu queria estrear ela, então, para ver como é que era. Por isso que eu tô usando ela, tá? Ela não é a mais indicada para quando você vai trabalhar num papel 100% algodão, como é esse papel aí que eu tô usando, tá? Por quê? O papel 100% algodão, ele chupa muito a tinta. Então não é o mais ideal, mas como eu ia trabalhar com aquarela e eu tô com muito papel de aquarela, desse tamanho pequenininho, então eu tava a fim de gastar esse papel também, aí por isso que eu acabei fazendo essa escolha, optando por essa escolha, mas não é a mais ideal, tá? O ideal é você usar, se você for usar nanquim no papel 100% algodão, usar com um pincel mesmo, tá? Se você usar essas canetas descartáveis, ela vai embora rapidinho. Apesar de ser barata, né? Ela é mais ideal mesmo para você usar em aquele papel mais liso, que não chupa tanto a tinta. E essa minha escolha depois, quando eu terminar a arte final, que eu for passar a borracha, vocês vão ver que não foi a melhor escolha, porque não sei se é a caneta ou o que aconteceu direito. Eu acredito que é
tipo de tinta junto com o tipo de papel. E também eu acho que eu não deixei tempo suficiente secando. Então vocês vão ver que na hora que eu passar a borracha para tirar o lápis de baixo da arte final, vocês vão ver que vai dar uma borradinha em algumas partes. No desenho final, eu vou colocar no final do vídeo a versão final dele, vocês vão ver que não vai estar as manchas. Porque eu vou dar uma trabalhada no Photoshop, entendeu? Mas se fosse um desenho que eu tivesse que enviar o original pro cliente, eu tava ferrado, porque eu ia ter que fazer tudo de novo. Então tomem cuidado com isso. Lembrem, sempre que possível, testa antes o papel, testa antes a caneta, passa água por cima, antes de ir direto assim, trabalhar com uma caneta ou com um papel que você não conhece tão bem, para não acontecer o que aconteceu. No caso, eu conhecia bem o papel, mas eu não sabia o efeito que essa caneta ia ter nesse papel específico. E aí depois eu não deixei secar tão bem, e aí quando eu fui passar a borracha, acabou dando uma borrada. Mas ainda bem que era um trabalho que eu ia mandar a versão digital, então não tinha problema eu trabalhar no Photoshop. Mas fica a dica aí, sempre testem antes a combinação da caneta que vocês pretendem usar com o papel que vocês pretendem usar. Se vai ter água, se não vai, se vai ter canetinha. Por exemplo, tem caneta que aguenta a água da aquarela, mas não aguenta o solvente dos marcadores, né? Como Copic e outras. E tem vice-versa, tem caneta que ela aguenta a água, ela aguenta o solvente da canetinha, mas aí se você for usar com aquarela, ela não aguenta a água, né? Então, vê bem direitinho, faz o teste, vê se precisa esperar secar ou se você pode fazer direto. Aí eu fiz uma arte final bem solta mesmo. Pode ver que eu nem me preocupei muito assim com o traço, porque eu queria dar um aspecto bem artístico mesmo pro desenho. Então eu nem esquentei muito a cabeça em ter aquele traço muito limpo, né? Eu fiz mesmo para deixar, eu queria que tivesse um traço bem solto. Então eu fiz deixei o traço bem natural. Aí vou terminando, né? Vou lugares onde eu acho que precisa de uma sombrinha aqui, uma sombrinha ali. Tem que tomar muito cuidado também nessa hora para não estragar o desenho. Já estraguei muito desenho já quando eu estava começando, porque eu achava que ia ficar legal alguma coisa que eu não tinha pré-estabelecido no desenho antes. E aí depois, na hora que eu fui fazer, que eu coloquei o nanquim, eu via que não ficou legal e aí não tinha como voltar atrás. Para quem está começando, o ideal é seguir o que você fez no desenho. Segue o que você fez no desenho, tenta não inventar muita coisa na hora de fazer arte final, para você não ter nenhum problema depois. Então eu já estou finalizando os últimos detalhes e vou passar a borracha para tirar o lápis. E agora vocês vão ver aí que deu aquela borrada. Borrou os olhos, borrou um pouco o pescoço, né? Mas aí a gente deu ali, tentou dar uma corrigida com a borracha, o máximo que deu. E eu fiquei meio bravo na hora, mas falei, vamos embora, vamos continuar, depois a gente dá um jeito. Pincelzinho comum, número 12, sem muita novidade. Não é nenhum pincel importado. E aí tem um outro probleminha que eu consegui contornar também, que essa caneta nanquim, ela não aguentava a água da aquarela. Então você pode ver que em alguns lugares eu vou passar o pincel e aí ele vai dar uma borradinha e vai sujar o pincel. E isso foi um problema na hora, eu fiquei bem bravo também, porque pra mim, na minha cabeça, ela ia aguentar a tinta. Só que acabou que ela não aguentou e deu uma borradinha. Mas, como eu disse, nada que um Photoshop não resolva. Aí eu vou fazer todo o preenchimento com a cor base, né? Fazendo o que alguns artistas gostam de chamar de flat ou cor base, tanto faz. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de água para não ficar aquela mancha ali na testa que vocês estão vendo.
Aquilo ali é porque eu exagerei na água. O ideal é você vir com um pincel, às vezes até um pouco mais grosso, e tentar preencher o mais rápido possível. Não para no meio, aí pega mais tinta e põe, porque aí você corre o risco de ficar manchado. Tanto que depois eu vou ter que passar uma segunda camada para poder não deixar essa mancha. Aí eu começo a preencher, eu vou preencher tudo com a cor mais clara, e depois eu vou vir escurecendo aos poucos para poder dar o efeito que eu quero, né? Esse não é um desenho, a ideia desse desenho é para fazer aquele pet emborrachado para colocar nos acessórios ou na roupa de quem pratica airsoft, né? Então eu sabia que não ia adiantar ficar fazendo muita luz e sombra, então por isso que eu trabalhei mais chapado. Aí eu vou fazer no cabelo, com umas pinceladas sempre seguindo a direção das mechas, né? Que é o jeito que eu faço cabelo, que eu curto. E é legal também falar que mesmo manchando, eu não desisti do desenho. Eu continuei trabalhando, até porque eu sabia que depois eu ia tentar dar um jeito. Eu sempre tento dar um jeito depois nas coisas que eu não gosto. Ou eu tento dar um jeito com lápis de cor, ou eu tento dar um jeito no Photoshop, ou com branquinho, ou com alguma coisa. Eu nunca desisto do desenho, eu sempre tento ir até o final e tento corrigir. O que eu não gostei, eu tento corrigir. Às vezes é difícil, mas eu tento corrigir porque para não perder o desenho. Então aí eu vou fazendo. Outra coisa também que eu acho legal falar é que tem muitas vezes que tem muita gente que acha que às vezes você precisa de um monte de pincel, um monte de coisa. E eu particularmente eu não gosto de trabalhar com muito pincel. Eu trabalho com um ou dois no máximo, tá? Eu não gosto de ficar trabalhando com muito pincel, nada contra quem trabalha. Eu particularmente não gosto de ficar trocando de pincel toda hora. Então aí, como eu já tinha visto que na testa ficou um pouco manchada, então vocês viram que na hora de fazer o óculos eu tentei acertar numa pincelada só, para poder não ficar manchado, e ficou bem legal. E é isso, eu trabalho mais de preenchimento. O ideal também é você sempre mandar um esboço antes de fazer a arte final para o seu cliente. E depois que você fizer a arte final, antes de fazer a cor, mandar para o seu cliente para ele dar uma olhada, ver se ele está curtindo, para depois você não ter nenhuma dor de cabeça. É claro, né? Você precisa falar para ele que tem certas coisas que depois que faz a arte final não dá mais para corrigir, depois que pinta não dá mais para corrigir. Então sempre deixa bem claro para o cliente. Eu já tive vários problemas, às vezes o cliente queria alterar uma coisa que, sendo que no desenho ele não tinha falado nada e só daria para corrigir na etapa do desenho. Então aí eu vou fazendo, eu deixo mesmo sabendo que a caneta tá manchando um pouco, eu deixo ela manchar. E aí agora a gente vai partindo para finalização, né? É tudo bem, eu trabalhei bem chapadinho, né? Sem muita luz de sombra, sem muito detalhe. Eu sabia que na hora de fazer o patch, né? Que é aquele emborrachado para grudar na roupa, eu sabia que não ia adiantar ter muita luz de sombra. Então por isso que eu nem fiz isso. E aqui dá bem para vocês verem onde eu passei o pincel e a caneta borrou, né? Aí para finalizar, ó, eu tentei corrigir. Eu acabei tentando corrigir aquela mancha na testa. Então eu fiz uma quantidade maior de tinta para não ter perigo de não dar quantidade de tinta. E tentei acertar sem
sem passar duas vezes o pincel, né? Tentei acertar numa única mão, para não ficar manchado igual da outra vez. E é isso aí. Acabou que eu gostei bastante do resultado final, a cliente também gostou bastante. E é isso aí. Agora eu vou fazendo alguns detalhezinhos, jogando uma luz aqui, um azulzinho ali. E fim. Tá aí o desenho pronto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí qual o próximo vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Beleza? Valeu, tchau, tchau.